Também, tá? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Já estamos aqui ao vivo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rosane Marques. Prazer. Alex, eu não consigo ver quantas pessoas estão entrando. Você vai ter que me dizer aí. Eu não tenho esse Vou controle falando. aqui. O pessoal foi entrando, eu vou avisando aqui para todos. Olá, Mônica, boa noite. Elane, boa noite. Denis, boa noite. Seja bem-vindo. O pessoal está entrando aí. O Bernardo, a Thalita. Pessoal, peço desculpa aí, porque no vídeo que eu fiz, eu falei que era 19 do Brasil, mas são as 18, tá? Sei que é um horário também que muita gente está chegando do trabalho, outras estão no meio do caminho do trabalho para casa. Boa noite, Francisco, Josenil, Sâmia. O pessoal está entrando aí. Pessoal, enquanto o pessoal está entrando, eu vou falar com vocês aqui. Olá, Rosane. Olá, Alex, tudo bem? Acabei apertando o botão errado e caí, mas estou de volta. Essa Maravilha, coisa de tecnologia, né? A gente aperta o botão errado. faz parte. Então, É. pessoal, hoje nós vamos ver um aprimoramento de um app, tá? Na qual de uma interface de login de um app, na qual a gente vai verificar algumas questões de leis, psicologias e heurísticas de UX. Até para quem não conhece o trabalho de um UX, vai entender um pouquinho o que faz. Mas enquanto isso, eu queria também falar com você sobre o nosso bootcamp do UX UI Starter, tá? Olha o Murilo aí, ó. Olá, Alex, um monte de abraço aí para a Rosane, conhecer lá na South Summit, aqui em Poá. Murilo Rosa. Ah, legal, Murilo. Como vai? Tudo bem? Boa. Super empolgada. Fico sempre super feliz quando a gente tem webinars, bootcamps gratuitos que a gente consegue ajudar e apoiar. E eu acho bem legal porque o Alex está na mesma vibe. Nós somos uma empresa de recrutamento e seleção, muitos de vocês já nos conhecem, né? Trabalhamos aí com recrutamento muito voltado para Portugal, mas abrimos recente um escritório no Brasil, então agora também estamos nessa coisa de busca, né, de clientes no Brasil. Tenho um super orgulho do trabalho que a gente tem feito nesse último ano, principalmente apoiando as pessoas. Eu acho que faz parte do nosso DNA retribuir muito as pessoas, né, que nos apoiam, que estão conosco. Então, fico muito feliz em aprofundar ainda mais essa parceria aí com a RP1 Academy aí, que o Alex também, né, faz parte. Então, fico super feliz. Acho o assunto de hoje mega importante. Eu acho que toda essa parte de UX, UI, essa coisa de experiência do cliente, cada vez mais temos tantas opções que a experiência do cliente é que faz a diferença na hora de qualquer escolha. Então, todo assunto que tem a ver com o XUI, com essa experiência, é super importante. Vai lá, Alex, que esse assunto quem domina é você, hein? Vamos lá. Eu queria também aproveitar, antes de começar aqui, que o pessoal está entrando, só falar um pouquinho do nosso bootcamp, tá? Eu vou compartilhar aqui o meu ecrã com vocês, a minha tela.
que acontece? Nós temos aqui o site da RP1 Academy, que é uma empresa do grupo da IT Recruiter. Você clica aqui, você faz sua inscrição, tá? Se você clicar aqui, você pode baixar a ementa do curso, tá? Aqui está a nossa ementa, ela fala qual é o objetivo, fala qual é o modelo de aprendizado, fala qual é a nossa grade, a carga horária, tá? É um curso bem, apesar que é um curso fundamental, tá? Que é um curso básico, ele é muito robusto, porque o primeiro módulo que vocês vão aprender vai ser sobre transformação digital e a importância do UX, porque não adianta vocês aprenderem UX e não entender o que está acontecendo no mundo. Né? Então vocês vão entender o porquê que as empresas precisam de um UX, depois vocês vão entender um pouquinho sobre a tecnologia e suas funções, o que faz o front-end, o back-end, vocês vão entender sobre laser, psicologia e heurística, o que a gente vai ver agora, tá? Só que de uma forma mais aprofundada, no caso do Bootcamp. Depois vão entrar na parte de research, que seria entender, definir, idear, executar e validar. Então, por exemplo, na parte de transformação digital, vou entender a evolução da transformação digital, o que é o UX, os objetivos de um UX, como é que está o mercado, o papel, o perfil, onde trabalhar, como encontrar emprego, como configurar o LinkedIn, ou seja, esse primeiro momento é entender o que é o UX, como é que está o mercado, vocês entenderem. Até para vocês saberem se é isso que vocês querem. Não, Alex, não tenho nada a ver com UX, não vou continuar o bootcamp e vocês caem fora. Não, é isso que eu quero, tem tudo a ver comigo, eu vou continuar. Então, esse aqui é a primeira parte sobre o UX. Uma vez feito isso, vocês precisam entender sobre tecnologia, porque o UX é uma parte da tecnologia. Então, o papel dos profissionais de tecnologia utilizado as áreas de produto, de gestão, de business, de infraestrutura. Depois vocês vão ver toda a etapa de desenvolvimento e vão ver alguns conceitos básicos de HTML, CSS, JavaScript, tá? De código mesmo, coisas básicas para vocês entenderem, porque o X, principalmente o X, ele trabalha muito com o front-end. Então, muitas vezes o front-end vai pedir para ele um HTML ou um CSS, que o próprio Figma inspeciona, tá? Vocês vão aprender a inspecionar esses códigos, vocês vão fazer um protótipo que é drag drop, só arrastando e colando, né? Da interface, só que o Figma ele gera os códigos CSS e HTML. Então vocês vão entender, vão saber como ajudar o front-end. Então por isso que é importante ter esse conhecimento de tecnologia. A partir daí, o próximo módulo seria as heurísticas e as metodologias de UX que existem, né? São diversas metodologias. Vocês vão entender para cada um, para que serve cada uma. E depois a gente vai entrar realmente na prática, que seria que é a parte de entender, que são visão holística do negócio, entender o usuário, como é que eu vou entender o usuário, quais são as ferramentas que eu vou entender o usuário, depois eu vou definir como resolver aquele problema, então são diversas metodologias de definir, lembrando que é um bootcamp, então vai ser de uma forma bem rasa, né, mas nada que não seja robusto de vocês terem aprendizado, principalmente se vocês vão ter tarefas em casa. Depois que eu definir, eu vou idear, fazendo brainstorm, com diversas metodologias, desde Hope Fears, Big Ideas, .volt, Crazy Ideas, CS Matrix, entre outros. Depois que eu fizer essa ideação, vou para a parte de execução, que é criar o protótipo, seja ele no Figma, no XD, e vou fazer a arquitetura da informação no Miro, no FigJam, né, criando toda a navegação, como é que vai funcionar, seguindo todos os princípios, heurísticas e metodologia que tiver, Agile, né, seja Scrum, Kanban, a gente vai ver um pouquinho de cada coisa. E por último, a gente vai validar, porque o trabalho do UX é simplesmente, ele não é desenhar um software. O trabalho do UX, a parte de desenvolvimento do software, do design, é a parte final. Digamos que 90% do trabalho dele é pesquisa mesmo, entendendo o problema. Eu tenho um problema, eu tenho que ir atrás da solução daquele problema, sem viés. Não é nada de conjectura minha, sua, você não imagina nada. Você vai entender o problema do utilizador, vai entrevistar ele. A partir daquele entendimento, você vai fazer todas as etapas de ideação, né, para depois chegar a uma possível solução e aquela possível solução se apresentar para o stakeholder através de um protótipo. E aí você depois tem que validar. Né? Essa validação tem que ser feita, validar ou refutar. Né? Então, todo um trabalho de UX, ele funciona mais ou menos dessa forma. Então, eu tenho um cliente que ele quer um produto, um serviço, o UX, ele é esse meio termo entre o cliente e o produto e serviço. Esse produto ou serviço ele pode gerar lucro, prejuízo ou reputação para a empresa. Tá? Então perceba como o trabalho do UX é um trabalho muito robusto, é um trabalho que pode trazer o sucesso ou insucesso para a empresa. Por isso que é importante todos vocês entenderem a transformação digital e o papel do UX na transformação digital dessas empresas, né? O porquê que o UX ele é importantíssimo. E aí vocês vão ver no kickoff, que é o início do projeto,
qual tipo de metodologia, design thinking, se é design centrado no humano, se é Lean, UX, Atomic Design ou Design Sprint, vocês vão entender o porquê de cada coisa, por que eu escolho uma metodologia, e aí se inicia todo o projeto de desenvolvimento, de entendimento, ou seja, eu quero entender o meu usuário. Então, eu tenho pesquisa quantitativas, eu tenho pesquisa qualitativas. Dentro da pesquisa qualitativa, vou fazer entrevistas, por exemplo, vou fazer storyboard, eu vou fazer focus group, a parte quantitativa, eu vou fazer um survey, um data análise. Dentro de data análise, eu posso utilizar, por exemplo, Power BI para coletar dados, e a partir daqueles dados estatísticos eu tomar decisões, né, sobre o entendimento daquele usuário, daquele utilizador, a partir que eu entendi tudo, né? Entendi a questão do negócio, né? Eu vejo aqui a visão holística, entrevista o stakeholder, eu vejo todo o ecossistema da empresa. Depois que eu tenho um entendimento, eu vou para a parte de definição. Então, para eu definir, eu tenho que ver as oportunidades, eu vou fazer um estudo de mercado, fazer um benchmark. Enfim, não vou me aprofundar, porque isso aqui é para o curso, aqui é só um insight para vocês entenderem como é o trabalho de um UX, né? Então, o UX, quando ele vai desenvolver, imagine aqui o quanto trabalho tem. Quando ele vai desenvolver, a execução do protótipo é só um pedacinho aqui, ó. Quando ele vem prototipar, ele tem um high fidelity ou um digital fidelity. Ó, Alex é um pré-venda? Não é venda, não sei quem está mandando esse LinkedIn user, não. O Bootcamp é gratuito, tá? Não tem nenhuma venda, não tem nenhuma pegadinha aqui de curso pago após isso, não. Para quem conhece a gente, aí a gente recruta, e a RP1 Academy, a gente sempre faz bootcamp, fizemos bootcamp de 2 edições do Tech Recruta Starter, que foram 4 meses de bootcamp, que muitas pessoas foram formadas em Tech Recruta, já estão trabalhando em multinacionais, outras abriram sua própria empresa, então a gente sempre está incentivando a comunidade. Vamos ter outros bootcamps de front-end, de back, de Scrum, de DevOps, né, lá na frente. Então a gente sempre está fazendo isso. Algumas pessoas que passam a ter background, a própria T-Recruta, que é uma empresa de Portugal e abriu recentemente filial no Brasil, pode aproveitar essas pessoas, tá? Lembrando que esse curso aqui não é promessa de emprego para ninguém, não é promessa que você vai entrar no mercado, não. A gente não vende nenhum sonho, não. A gente mostra a realidade, tá? A realidade já existem vários cursos bons, né? Eu estava até falando com um amigo meu ontem, o Daniel Furtado, o curso dele é muito bom, tá? De UX Research, eu sempre aconselho, né? Temos também o curso e certificação do Google UX. Eu fiz esse curso ano passado, se eu não me engano. Foram 6 ou 7 meses de curso e certificação. Então, aconselho sempre para vocês estarem se atualizando, aprimorando, estudando, tá? Mas não tem pré-vendas não, só respondendo vocês. Então, percebam como a parte de desenvolver o protótipo é uma parte pequena. Antes disso, eu preciso desenvolver arquitetura, eu preciso ver qual design system eu vou aplicar, que tipo de metodologia eu vou utilizar, se é responsivo, se é adaptativo, se ele é mobile first, qual tipo de framework Agile eu vou trabalhar, se é um Scrum, se é um Kanban, se é um XP, se é um Lean, se é um Six Sigma, se é o Waterfall, no caso, já é um preditivo, não é Agile, tá? Tem que ver princípios de design, entre outros, tá? Mas aqui é só uma pincelada sobre o curso, o bootcamp que vocês vão ver, tá? O curso é muito bom, eu queria só reforçar com vocês que a gente vai ver aí, vamos mexer com ferramentas como Figma, Miro, Gira e Notion. Figma é para prototipação, o Miro para arquitetura da informação, o Gira, que é o software que a gente utiliza para gestão ágil, tá? Principalmente Kanban ou Scrum. E o Notion é um software que você pode fazer para 1000 coisas, de gestão de projetos, agenda, entre outros, tá? Então a gente vai trabalhar muito com esses aqui. Dentro do Figma tem o FigJam também, que a gente vai trabalhar, vocês vão ter o conhecimento, isso é muito bom, tá? E só para vocês entenderem aqui, tá? Salário médio de um ex-design em Portugal, segundo a Glassdoor. Tá? Então, está em torno aí de 44.000, 47 euros, 1.000 euros, né, no mês. Isso aqui é Portugal, tá? Que são salários baixos. Se você pensar em Reino Unido ou Alemanha, você vai duplicar ou triplicar, vai para 80 mil. Por ano, né, Alex? Por ano. Por ano. Aqui são valores anuais, tá? Então, são valores anuais. Então, realmente, vocês vão aprender como buscar vagas, como mexer no perfil de vocês. Lembrando que aqui a gente está promovendo emprego para ninguém, nem está dizendo que vocês vão fazer o bootcamp e vocês vão sair trabalhando. Não, longe disso. Longe daqueles cursos que falam que vocês vão virar sênior em 30 dias ou vai conseguir um emprego depois de um bootcamp ou depois de curso. Caia fora disso. A gente não promete nada a ninguém. A gente simplesmente apresenta para as pessoas
oportunidade de entrar no mercado, e algumas pessoas se destacam. Então, o último curso que a gente fez, que foi o Tech Recruiter Status, foram 2 edições, muitas pessoas estudaram conosco e depois fizeram cursos avulsos por aí, e isso trouxe senioridade e segurança para elas entrarem no mercado de trabalho. E muitas, digamos aí que 60%, 70% que fizeram curso com a gente já estão trabalhando ou em multinacionais ou abrir sua própria empresa, ok? Mas chega de mais delongas e vamos começar a nossa apresentação aqui, tá? Como vocês viram, o trabalho de UX, como é que é feito, né? Que é um trabalho muito mais de research, de pesquisa, tá? A parte de prototipação é só um pedaço, é só uma parte do que é feito, certo? Só que dentro desse universo tem que se considerar alguns quesitos de psicologia, de leis e de heurísticas, tá? É muito bom essa parte aqui também, não só para quem é de UX ou para quem está querendo conhecer, mas quem trabalha com front-end, até para entender o que é que o UX faz, né? E como pode melhorar as suas aplicações, seus softwares, seus apps, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, tá? Leis de UX. O UX tem leis? Sim, tá? Então, existe esse site aqui, Law of UX, tá? São leis de User Experience, tá? Vocês podem dar um print aí, depois vocês olharem as leis de UX. Eles falam que é uma coleção de práticas recomendadas que os designers podem considerar ao criar interface do usuário, do utilizador. Ou seja, existem práticas que são recomendadas. Então, essas leis, apesar que o nome fala leis, elas são práticas recomendadas, ela não é aquela coisa de exigência, tem que fazer, mas são práticas que são recomendadas, que funcionam e que trazem muito resultado. E que se você não praticar elas, vocês podem ter problemas sérios na sua interface no desenvolvimento, tá? Segundo ponto são as psicologias de UX, tá? São princípios psicológicos básicos que pode orientar como design de experiência do utilizador, porque a maioria dos usuários compartilha muitas características comuns. Ou seja, se você seguir essas leis de UX, muito provável você vai ter sucesso no desenvolvimento da sua interface, porque existem regras, alguns conceitos básicos de UX que, uma vez aplicado na sua interface, ele facilita muito, porque pessoas lá atrás já estudaram. Então, existem vários psicólogos que estudaram sobre a parte, como é que eu posso falar? A parte psicológica mesmo do humano interagindo com o interface, por exemplo. Então, isso é importantíssimo a gente entender que isso traz um resultado e a gente vai ver aqui na prática como é que funciona isso. E a gente não pode esquecer de mais um item que seria as heurísticas de UX, tá? Existem 10 princípios, tá? Gerais do Jacob Nielsen. Para quem não conhece o Jacob Nielsen, ele é o pai, né? Um dos pais junto com o do Norman, do UX, tá? Então ele fala que o design de interação eles seguem 10 princípios, tá? Ou 10 heurísticas que ou que são diretrizes de usabilidade, tá? Então, também dá um print aqui, pessoal, ó, NN Group, que é Norman Nielsen Group, que seria o Don Norman e Jacob Nielsen, os dois se juntaram, tá? Para criar. Para quem não sabe, eles eles têm diversos livros, tá? Diversos livros aplicados para UX, que é muito básico para qualquer pessoa que vai desenvolver o front-end ou UX para estudar, tá? Tem outros livros também de outros autores aí que depois eu posso recomendar para vocês estudarem sobre a questão de UX, sobre heurística, entre outros, tá? Mas é importante. Então, sempre o UX, ele sempre está consultando livros ou esse site aqui do NN Group, tá? Sobre a questão das heurísticas e de alguns pontos de UX para a melhoria de interface, tá? Então, o que é que a gente vai ver hoje? O que nós vamos ver? Vamos ver alguns princípios de psicologias e leis de UX. Depois, vamos ver os 10 princípios, lembrando, as leis de psicologia, vamos usar alguns, porque são mais de 20, tá? No site, se eu não me engano, são 10 ou 12, mas são mais de 20 que temos, e as heurísticas são 10. Então, vamos ver, acho que 5 ou 6
psicologia de UX e vamos ver os 10 princípios de heurística. Vou trazer alguns exemplos, não vou trazer todos, senão nossa live fica muito estendida, tá? Mas vamos ver alguns conceitos e dentro desses conceitos a gente vai ver uma aplicação que foi feita e dentro dessa aplicação como a gente pode melhorar essa aplicação. Ok? Vamos começar então. O Petrônio Bernardino está dizendo que não está aparecendo na minha tela. A Carolina disse que está travando a minha tela. Eu queria saber se não está aparecendo, se está travado, é isso mesmo? Eu ainda continuo vendo a tela do certificado do curso anterior. Então, peraí. Então, eu vou partilhar de novo aqui. Deve ter sido, então, uma falha minha aqui. Vou voltar aqui, peço perdão a vocês. Então, tá aqui, tá? O site das leis de UX seria Law of UX, seria lei de UX, tá? Dá um print aí para depois vocês pesquisarem. Aqui está o site de psicologia UX, que é do Normal Group, e que é o mesmo site também das heurísticas de UX, tá? Vocês dão um print aí e depois vocês fazem pesquisa, mas com calma, ok? Rosane, só confirma para mim se está aparecendo a minha tela, meu ecrã. Sim, consigo enxergar sim, agora consigo. Pronto. Maravilha, então vamos começar aqui, sem mais delongas. Tá, um princípio que a gente vai estar vendo agora chama-se Razor, que significa navalha, né? Occam Razor, que seria navalha de Occam, que ele fala o seguinte, ele prevê que quando você, entre as hipóteses concorrentes que prevê igualmente bem, aquela que menos suposições deve ser selecionada, ou seja, quando eu tenho várias hipóteses, eu tenho que, como é que eu posso falar? Eu tenho que limpar, eu tenho que garimpar, eu tenho que procurar ver aquela que menos hipóteses tem para chamar. Se vocês olharem esse design, você perceba que eu tenho vários círculos, mas tem um círculo que está alguma coisa meio que fora do lugar, né? Então, ele traz aqui alguns exemplos de aprendizado, ou seja, o melhor método para resolver uma complexidade é evitá-lo em primeiro lugar, ou seja, se eu tenho várias imagens, vários itens na minha interface, que isso pode trazer confusão ao utilizador, o que é que eu tenho que fazer como um UX? Eu tenho que limpar ele, porque aquilo pode trazer dúvida, pode trazer falhas, pode trazer erros, né? Trabalhar de forma clean. Outra coisa que ele fala também, analisar cada elemento e remover o máximo possível sem comprometer o funcionamento. Se eu tenho um botão que eu posso tirar, por exemplo, eu estou desenvolvendo uma interface e naquela interface tem um campo que é opcional. Se é opcional, por que eu tenho que colocar ali? Então, se eu estou criando um formulário, aquele formulário eu tenho 10 elementos, e daqueles 10 elementos, 3 são opcionais e 7 são obrigatórios. Se eu for colocar lá asterisco de obrigatoriedade em todos os campos do formulário, vai ficar muito feio meu forms. O que é que eu faço? Deixo tudo sem nada, porque o utilizador ele sabe que é obrigatório. Eu posso colocar um comunicado e tiro o que for opcional, tá? Então, o que ele traz é essa informação. E outra coisa é considere a conclusão apenas quando nenhum item adicional puder ser removido. Então, como é que a gente pode aplicar isso aqui na prática? Eu gosto muito dessa prática aqui, porque quem entra no Bing, né? Isso aqui é algo real, foi tirado ontem, foi de ontem. O site Bing ele possui diversos elementos. Qual é a função do Bing? A função dele é igual ao Google, é uma procura, tá? Mas perceba que tem muitas informações dentro dessa interface. Como é que eu posso melhorar ela? Tá? Eu tirando o que não importa. Se vocês olharem para o Google só tem um campo de pesquisa e abaixo dele eu tenho itens que não são necessários, não são, são secundários, são necessários, mas são secundários, não são itens principais. Então, enquanto o site do Bing ele possui diversos elementos que podem trabalhar o utilizador, o usuário, a página do Google é bem simples e direta, tá?
Então, tem um detalhe também, quando um site, um software, ele tem muitas informações, muita complexidade, o utilizador ele tem dúvida. Muitas vezes ele atrapalha na hora da sua decisão. Isso é para ser considerado também. Tá? Um outro exemplo aqui é o UOL como era antes, né? Muito poluído. Ele hoje está assim, a sua interface está mais clean, apesar que pode se melhorar um pouco mais, mas é o tipo de negócio dele que se exige. Por exemplo, o negócio dele tem muita publicidade, tem muita propaganda, são muitas informações. Então, para quem é milenar como eu, não é da geração Z, os sites antigamente eram altamente poluídos, era como se fosse uma folha de jornal na web, com muitas informações. Hoje os sites são mais clean, são mais limpos, né, e muito mais fácil e gostoso de visualizar, tá? Então, o que ele fala é realmente com uma navalha você sai cortando, sai melhorando a sua a sua interface, né? Então ele pede, né, com conclusão, reavaliar os designs e eliminar tudo que deixa a interface mais complexa, simplificando a interação do usuário. O usuário ele quer algo simples. Tem um livro de Kruker que chama assim, Não Me Faça Pensar. Tá? Coloca aí na agenda de vocês. É um livro muito bom e ele fala justamente isso, que você não tem que pensar. Tá? Inclusive, é uma das heurísticas de Nielsen. É você não pensar, é você não memorizar, é você fazer algo sem precisar pensar, sem precisar memorizar. Você vai por indução, por osmose, tá? Então, uma boa interface é assim. Por exemplo, meu filho hoje tem 6 anos, mas meu filho mexe desde 3 anos de idade no interface de um aplicativo para ver desenhos e o que for, né? YouTube, Netflix. Pra você ver como a interface é muito boa. Uma criança de 3 anos mexendo na interface é porque a interface é muito intuitiva. Você quer saber se a interface de um aplicativo é muito bom? Se você pega uma criança ou um idoso que não tem muita facilidade com tecnologia e a pessoa consegue mexer, porque realmente a interface é muito boa. Agora, se uma pessoa que já trabalha com tecnologia, com informática e tem dificuldade na interface, realmente sua interface precisa ser reavaliada, tá? O outro aqui é efeito de usabilidade estética. Tá? O que é que ele fala? Os usuários percebem um design esteticamente agradável como um design mais utilizável. Gosta de design, isso aqui é o que as pessoas chamam do UX, né? O UX é que faz as telinhas bonitinhas, né? Vamos fazer umas telas bonitinhas, né? Então, o que a gente aprende com essas telas bonitinhas? Um design esteticamente agradável, ele cria uma resposta positiva no cérebro das pessoas e leva a acreditar que aquele design ele funciona melhor. Né? Ou seja, aquela roupagem do site, do software, do aplicativo, faz com que o usuário acredite que aquele software é um software robusto, só porque ele é agradável. As pessoas são mais tolerantes a pequenos problemas de usabilidade quando o design do produto ou serviço é esteticamente agradável. Se você vai para um site que o design é terrível e tem algum erro, você fica pé da vida. Mas se o design ele é agradável e tem erros, você não fica tão chateado como se não tivesse um design agradável, tá? Lembrando que não sou isso que eu estou falando, tem diversos testes, inclusive no Normal Group, eles fazem diversos testes, eles têm vários cases, acho que eu trouxe até um case que fala disso aqui, tá? O design visualmente agradável pode mascarar problemas de usabilidade e evitar problemas sejam descobertos. Claro que o nosso trabalho não é mascarar problema e o nosso trabalho é evitar que tenha problemas. Mas se você fizer um design bem agradável e o site vier a ter um problema, você já consegue mitigar ou reduzir ou minimizar o impacto daquele problema. Nosso trabalho é não trazer problema, mas caso venha um design bem agradável, pode não trazer uma péssima experiência para o usuário utilizador, tá? Um exemplo é esse aqui, ó. Isso aqui foi no site do Normal Group que eu tirei, tá? Ele encontrou vários problemas nesse site. Eu de cara já vejo aqui, ó. Isso aqui é um erro não é nem de UX, é de design, tá? Que é de contraste. Eu tenho botões aqui com uma imagem por trás, deveria colocar aqui um background mais escuro para que ressaltasse aqui os botões. Eu tenho um call to action aqui, um outline, né? Eu tenho, na verdade, um botão primário, um outline aqui, mas eu não consigo enxergar, tá? Mas ele tem um design clean, né? E a pessoa, se eu não me engano, quando as pessoas que fizeram o teste de usabilidade, que disseram que tinha muitos erros, gostaram do site, porque o site remete à família, remete à praia, remete à calma, por causa das cores, né? Então existe essa psicologia das cores, que isso aí não é UX, isso é marketing, tá? Então, onde cada cor tem um significado, né? E o azul é calma,
Preto é elegância, branco é paz, aí vai, né? Vermelho é desejo, aí a psicologia na parte de marketing. Então, isso é um site, claro, que teve vários problemas, mas que teve uma boa aceitação por causa do design clean, tá? Então interfaces esteticamente desagradáveis, ela vale investimento. Os designs visuais que atraem seus usuários têm um efeito colateral de fazer seu site parecer organizado, bem projetado e profissional. Os usuários são mais propensos a querer experimentar um site visualmente atraente e são mais pacientes com problemas menores. Eu até aconselho vocês a entrarem no site aí da Apple, é um site totalmente clean, né? Totalmente limpo, totalmente bonito de olhar, de ver, né? Então, se tiver erro lá, você até tolera porque o site é bem elaborado. Agora você entra num site que é terrível, você não perde nem tempo lá. Começou a travar, você já sai do site e não quer mais continuar. Tá? Tem aqui o limiar de Dort. Ele falou o seguinte: a produtividade aumenta quando um computador e seus usuários interagem a um ritmo de 400 milissegundos e garante que nenhum tenha que esperar pelo outro. Ele fala que você não pode esperar. Então, quando você vai acessar um computador, ele fica lá carregando, né? Aquela demora, aquilo ali é terrível. Ninguém gosta de esperar um computador carregar. Voltando aqui, quem é milenial como eu, antigamente o computador carregava, né? Tinha aquela discando no telefone, fazia aquele barulhozinho. Né? Aquilo ali era terrível para a gente. Os computadores são rápidos, super rápidos. E os aplicativos e o software, quando eles atrasam, isso traz uma angústia terrível para a gente. Ninguém quer um aplicativo que trave ou que demore. E às vezes, quando ele trava porque ele está carregando, ele está lá atrás buscando a base de dados, o banco de dados, a informação do back-end, trazendo para o front-end, que às vezes está carregando lá, aquilo ali trava a sua interface. Como é que a gente consegue reduzir esse problema? É o que o limiar de Dort nos sugere, tá? Então, o que ele sugere? Primeiro, forneça o feedback ao sistema, tá? Em 40 milissegundos para manter a atenção do usuário e aumentar a produtividade. Ou seja, se eu tenho um problema, traga um feedback para ele. Pô, eu tenho um problema, vou trazer o feedback, ó. Você cometeu uma infração e eu ficar mostrando para ele que ele cometeu infração. Isso não é muito bom, não, né? Mas sim, vou provar para vocês que dá sim para ser bom, tá? Usa o desempenho percebido para melhorar o tempo e a resposta e reduzir a percepção de espera. Ou seja, opa, peraí, eu vou mostrar para ele que ele está errando e aquilo ali vai tirar dele a sua ansiedade. Tem alguma coisa errada com esses caras de UX. Esses caras de UX são malucos. Esses caras são doidos. Olha lá, tem mais uma maluquice aqui, ó. Animação é a maneira de envolver visualmente a pessoa enquanto carrega, ou o processamento está acontecendo no segundo plano. Pera aí, cara. Aí você tá querendo me ludibriar, tá querendo me enganar. Eu tenho um problema, você vai mostrar para mim um problema e ainda vai usar o meu problema para me distrair. Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Então, o que esse cara de UX faz? Somos todos loucos, cara. De tecnologia de UX somos loucos. As barras de progresso ajudam a tornar os tempos de espera toleráveis, independente de sua precisão. Espera aí. Barra de progresso ajuda a ficar tolerável, por quê? Porque eu passo a ter controle, eu passo a entender onde está cada coisa. Opa, esses caras não estão tão errados assim não, tá? Um exemplo que nós temos agora é o esqueleto, um load, por exemplo. Informa ao usuário que está carregando a imagem, aqui é um esqueleto load do Facebook, né? Ou seja, ele proporciona é um cartão proporcionando desempenho percebido e dando a impressão que o site é mais rápido. Ou seja, enquanto ele está carregando na base de dados e trazendo para o front-end, eu coloco lá aquele esqueleto load, né, carregando, mostrando para o utilizador, já vai entrar aqui o site, espere e aguarde. Percebam que eu estou usando a técnica de UX para a minha interface, para melhorar o meu sistema. Outra coisa bacana aqui que é feito também, que a gente faz, é o load, né? Esse spin aí vai carregando e você começa a olhar para o load, você não para, você vai sendo hipnotizado pelo aquele load. Quando você menos perceber, já carregou a interface. Se a gente não colocar esses elementos visuais, vocês vão ficar pé da vida, vão desligar o computador, vão reclamar, vão falar que a interface não presta. Então, os caras de UX não são malucos, os caras realmente são loucos, mas que trazem resultado para a empresa. Por isso que o UX ele tem um diferencial muito grande para a empresa, tá? Vamos lá. Qual a conclusão que a gente vê aqui? O interface ela não pode ser lenta porque afeta a usabilidade do usuário. Um aplicativo lento ou um site que não carrega rapidamente fará com que o usuário tenha uma percepção ruim da interface e fará que ele abandonará a página. Para tanto, otimize o seu site, o aplicativo, para que ele não fique pesado e
demore para responder as interações do usuário. E mitigue, eu não coloquei aqui, tá? Uma palavra minha, mitigue esse problema utilizando as técnicas de UX, né? Que seria esse load, esqueleto. Tem diversas outras ferramentas que a gente pode colocar aí, um Progress Bar, por exemplo. Eu gosto muito do Progress Bar. Então, tem diversas outras ferramentas que você pode colocar para você mitigar o problema, né, de uma interface, tá? Vou avançar aqui. Temos a lei de Hick, tá? Ele fala que o tempo necessário para tomar uma decisão aumenta com o número de complexidade. Então, um site que tem muitas informações, o utilizador ele não vai tomar, não vai ter uma ação. Ele vai ficar perdido. Por exemplo, um leão, quando ele chega no meio da selva, por que os animais tudo se juntam? Para o leão, justamente aqui, o leão fica sem saber qual ele vai atacar. Ele fica meio que perdido. Mesma coisa é o cardume de peixe. Eles fazem isso, eles se juntam para que o predador, o tubarão que for, eles não saibam para qual eles vão pescar. Agora, se eles começam a se separar, o que acontece? O tubarão, o leão vai lá e pega normalmente aquela presa que está separada do bando. Então, assim, a lei de Hicks, ele fala justamente isso. Beleza, Alex, como é que eu vou utilizar essa lei de Hicks aí dentro da minha interface? Né? Esses caras de UX são malucos mesmo. Bem, minimize a escolha dos utilizadores quando você quer um tempo de resposta, né? Ou quando for crítico. Eu tenho algo crítico, eu quero minimizar esse efeito, né? Como é que eu vou fazer isso? Divida as tarefas complexas em etapas menores para diminuir a carga cognitiva e evite sobrecarga dos usuários, destacando as opções recomendadas. Tá? Use integração para minimizar a carga cognitiva de novos usuários. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é: eu tenho, por exemplo, um site de compras, eu posso ir quebrando essas. Percebo que aqui eu tenho a etapa 1, etapa 2, eu tenho a etapa 3, para cada etapa eu vou colocando um preenchimento, porque eu consigo mitigar, além dessa ansiedade, eu consigo também direcionar. Uma coisa também que eu gosto de colocar aqui, mas eu não coloquei porque também ele se aplica para outra lei, é como é que eu vou minimizar escolhas? Eu coloco logo um botão grandão lá de um call to action. Clica aqui em mim com carinho, que o utilizador ele não vai perder tempo num site quando eu tenho um call to action lá. Clique agora, aceda ao nosso curso. Né? Isso também é uma forma de você direcionar. Tá? Então, o que a gente pode aprender com isso? É importante analisar todas as interações que o seu usuário possui com a interface. Entenda se há momentos que ele gaste muito tempo e tente quebrar em processos e etapas menores para que a sua experiência, para que ele tenha uma boa experiência na sua interface. Então, se eu tenho lá um formulário que eu coloco a morada, coloco o endereço, coloco o pagamento, coloco aquilo outro, eu vou colocando em steps. Por quê? Porque se ficar tudo no formulário, fica cansativo. E se tiver um erro, ele tem que voltar tudo de novo para preencher. Tá? Então, é uma regra bem básica, mas que tem um resultado muito surpreendente. Tá? Uma outra lei aqui, a lei de Fitt, tá? Eu gosto muito dessa. Ela fala do call to action. O tempo para adquirir um alvo em função da distância e do tamanho do alvo. Ou seja, se um alvo está mais perto e grande, eu vou clicar por osmose automaticamente. Se um alvo ele é pequenininho e longe, eu vou demorar para clicar nele. Tá? Eu vou demorar para atingir ele. Então, sempre um alvo fácil vai ser mais fácil de ser alcançado, que é o exemplo do Leão também, tá? Então, os alvos de toque devem ser grandes o suficiente para que os usuários selecionem com precisão. Então, se eu tenho um botão que ele é difícil de tocar, por exemplo, eu vou ter dificuldade com isso, tá? Os alvos de toque ele deve ter um amplo espaço entre elas, tá? Os alvos de toque devem ser colocados em áreas que uma interface permitam que sejam facilmente adquiridos. Então, por exemplo, quando vocês vão baixar um aplicativo, normalmente tem um botão lá, Call to Action, aperte em mim com carinho, né? Ou seja, ele é grande o suficiente para que o usuário selecione com precisão, né? E permita que sejam facilmente adquiridos, né? Se vocês olharem no site da RP1 Academy, da IT Recruit também tem o Call to Action aqui, ó, inscreva-se no curso. Isso aqui é um botão, esse Call to Action, só que aqui em cima também tem outros botões. Aí eu pergunto, por que esse botão aqui é grande e esses aqui são pequenos? São UX puro, porque eu quero direcionar meu utilizador a clicar no que me interessa. O que me interessa é ele clicar aqui, ó, no Call to Action, não nos outros botões, tá? Nem no Outline, nem nos outros. É nesse aqui que eu estou direcionando o utilizador para ele clicar. Então, o Call to Action ele se diferencia dos outros botões. Isso aqui é UI, tá? Isso aqui é UX e UI, isso aqui é UI. Ele se diferencia dos outros botões, tá? A projeção dele é chamar a atenção do usuário e incentivá-los a agir imediatamente.
né? Você às vezes clica lá por osmose, não sabe nem porque clicou, de repente você comprou um curso, acedeu por causa do call to action, tá? Vamos lá, qual a conclusão? Os elementos de interação devem estar visíveis, distintos, com tamanhos bom para a interação do usuário, entender os limites físicos, a distância entre a tarefa e a atenção com o utilizador, né? Deve ser mantida, é curto possível. E tem exemplos aqui que pop-ups no menus tendem a ser melhor do que drop-down, por exemplo, porque o drop-down normalmente está escondido, o pop-up fica na cara lá mostrando para o utilizador a ação que ele tem que fazer. O drop-down ele tem que clicar e fica um pouco escondido. Tá? Alex, o que você quer pop-up? Drop-down, não se preocupe. Se você escrever no bootcamp de UX Starter, vocês vão saber o que é o drop-down, o que é o botão hover, o que é o botão clicado, desabilitado, vai ver um pouquinho de design system, um pouquinho da parte de UI, de componentização, tá? Mas vamos lá. A lei de Parkinson, qualquer tarefa aumenta com o tempo o tempo disponível seja gasto. Ou seja, se eu tenho uma tarefa que em 1 minuto ou em 1 hora, o meu desempenho vai ser o mesmo. A diferença é que 1 minuto eu vou ralar bastante. Se for 1 hora, eu vou mais devagar. Lembrando que os últimos minutos vão ser mais críticos, tá? Isso aqui são psicologia, são estudos que foram feitos, não sei o que estou falando, tá? Então, como usar? Limite o tempo necessário para concluir uma tarefa que os usuários esperam. Um grande grupo pode conter apenas alguns contribuintes significativos para o resultado desejado. Tem uma questão do Pareto também, 80/20, que é uma das leis também, mas não coloquei aqui, fala um pouquinho disso. O preenchimento automático economiza o tempo do usuário em formulários, permitindo a conclusão rápida de compras, reservas, entre outros. Tá? Então, isso aqui é bacana, é uma dor de UX que era falada há muito tempo atrás. O WhatsApp, antigamente, você clicava aqui e tinha gente, eu acho terrível quando alguém manda um áudio para mim, né? Não é um áudio, é um podcast, uns 5 minutos, 7 minutos. E aí eu tinha que ficar, meu Deus, eu tenho que ouvir isso tudo aqui, eu ficava terrível. E aí hoje você tem a opção de você clicar aqui e acelerar, tá? Então o WhatsApp adicionou a opção avançar a conversa, reduzindo a conversa e o tempo disponível, ele é todo gasto. A opção ajuda a reduzir a sobrecarga cognitiva e melhora a experiência. Quem é que nunca teve a experiência melhorada com a aceleração de uma conversa no WhatsApp, né? Principalmente quando alguém manda um podcast para você. Então, são estudos, tá? Tem esse aqui do princípio de Gestalt, isso é muito utilizado, tá? Nos designs, principalmente os designs que são não responsivos, os adaptativos e os mobile first são utilizados. Não se preocupe que isso aí, quem vai fazer o bootcamp vai saber o que é um projeto responsivo, o que é um adaptativo, o que é um mobile first, tá? Os elementos ele tendem a ser percebidos em grupos se estiverem compartilhados em uma área com um limite claramente definido, tá? Então, aí ele fala da região comum, ele cria uma estrutura clara e ajuda os usuários a entender de forma rápida e eficaz a relação entre elementos e secções. Outro item que ele fala, adicionar uma borda ao redor de um elemento ou um grupo de elementos é uma maneira fácil de criar uma região comum. Então, eu vou criar uma região, eu tenho lá 4 quadrados, eu faço uma borda nesses 4 quadrados, eu já estou dizendo que aqueles 4 quadrados têm um significado. Está dentro de uma área. Digamos que eu tenho 4 quadrados, 4 divs, falando tecnicamente, né? Em HTML e CSS, eu tenho 4 divs, e se eu colocar uma div, essas 4 divs dentro de uma div, eu vou ter lá, eu estou dizendo para o utilizador que aqueles 4 elementos, aquelas 4 divs, estão dentro, contido, por exemplo, de um grupo, né? Está dentro de um conjunto, né? Então, ou uma classe, né? Uma class, né? Se for uma só, é um ID, se for um conjunto, é uma class. Então, eu consigo colocar tudo dentro de uma class. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. E a região comum, ela pode ser criada e definida um plano de fundo através de um elemento de grupos. Então, por exemplo, um carrossel, né? Perceba que ele aqui está quebrado. Por que ele está quebrado aqui? Porque aqui dá a impressão que você scrolla, né? Um scroll pode ser infinito ou tem limitação. Ou seja, isso aqui é um grupo. Se esses quadrados tivessem separados, vocês vão ter a impressão que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, isso aqui é outra. Como eles estão próximos e há esse quebrado aqui, vocês entendem que são grupos e que tem continuidade. Pô, Alex, eu continuo sem entender como é que isso funciona. Simples. É só entrar no Netflix, no Amazon Prime, no Disney Plus, você começa a scrollar aqui os filmes para cima, ou um sweep, na verdade, que é ao lado, ou scroll para cima. Aí você vai ver que aqui eu tenho uma continuidade de filmes. Aqui, um sweep indo para o lado, um sweep, eu tenho continuidade de filmes. E se eu fazer um scroll para cima ou para baixo, né, eu tenho ações. Então perceba o quanto o trabalho de UX é importante para uma aplicação. Tá?
traz um diferencial muito grande para um software. Então, as empresas que investem hoje em UX, normalmente elas tendem a ter sucesso nas suas aplicações porque elas estão desenvolvendo software para pessoas, estão entendendo as dores das pessoas. A lei de Jacob, né, o que é que ele fala? Só não coloquei a conclusão aqui. Eles passam a maior parte do tempo em outros sites, aplicativos ou softwares. Isso significa que os seus usuários preferem que o site funcione da mesma forma que os outros funcionem, porque se o seu site for diferente, eu vou ter dificuldades, né, e eu não vou ter aceitação, tá? Os usuários transferirão expectativas que eles construíram ao torno de um produto familiar para outro que pareça semelhante. Ou seja, se eu entro num site que ele é igual ao outro, eu estou transferindo todas as minhas frustrações ou as minhas expectativas. Então, por isso que eles têm que ser similar, tá? Não é fazer igual. Existem regras de usabilidade, existem critérios que eu preciso seguir. Então, se um botão é de uma forma, um drop-down é de uma forma, se eu tenho lá um radio button, um checkbox é daquela forma, eu vou sempre seguir aquele modelo. Porque se eu for inventar de fazer um checkbox diferente do que todo mundo faz, em vez de ser um checkbox, um quadrado com um check, eu coloco uma estrelinha com, por exemplo, sei lá, com um quadrado dentro, eu posso trazer um problema para o utilizador, porque ele pode pensar o que é isso aqui. É um region button, uma estrela, é um checkbox, é um componente novo, pode trazer dúvida para o usuário, utilizador. Então, eu tenho que seguir as regras, tá? Aproveitar modelos mentais que já existem, então eu acabei de falar, tá? Ao fazer alterações, minimize, reduza as discórdias. Ou seja, se eu vou fazer um checkbox, eu vou fazer um checkbox um pouquinho diferente, sem, por exemplo, a interface de um iOS da Apple, ele é diferente do Android, né? Totalmente diferente. Mas ele segue os mesmos padrões de usabilidade. Ou seja, um radio button do iOS, se eu não me engano, é um círculo, fio preenchido. O do Android é um outline. Ou seja, o mesmo comportamento, só pequenas variações. Ou seja, pequenas variações que vai reduzir discórdias, tá? Então isso é importante. Por quê? Porque o brand, a sua interface, é a cara do seu negócio, do seu produto. Você não precisa ser igual, mas você não pode ser diferente. Você vai fazer algo similar, né, com o seu jeito. Ou seja, se eu tenho uma borda, um quadrado lá que eu tenho um arredondamento, né, no border radius, eu tenho um arredondamento de 5 pixels, eu coloco lá 6 pixels, 7 pixels, ou seja, eu modifiquei um pouquinho só o meu arredondamento da minha borda, por exemplo. Não está diferente do que o iOS e do Android. Eu fiz só um pouquinho diferente, mas estou dentro do que é a interface, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma interface de um WhatsApp e eu tenho uma interface de um Telegram. Não tem muita diferença. Percebam que o Telegram e o WhatsApp é muito parecido a interface. Percebam que é muito parecido. Aqui, ó, o microfone parecido, anexar, né? Muito parecido, a caixa de mensagem muito parecido. Não é igual, porque ele tem a sua brand, tem o seu design, mas ele não pode ser diferente, tá? A visibilidade do sistema. Saímos agora da parte de psicologia, vamos entrar agora nas heurísticas de Nielsen. Eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, porque o tempo já tá se esgotando aí. Então ele fala o seguinte: primeira heurística, o sistema deve manter o usuário sempre informado do que está acontecendo. Então eu trouxe alguns exemplos aqui, um loading, tá? Um progress bar, então assim, um step bar. Então sempre a gente tem que desenvolver a partir de UI ou as interfaces, trazendo uma visibilidade do sistema para que o utilizador ele saiba o que ele está fazendo, tá? Isso é uma das heurísticas. Outra coisa, correspondência entre o sistema e o mundo real. O sistema deve falar a mesma língua do usuário utilizando terminologia. Então perceba que dentro do Google nós temos aqui um símbolo de enviado, símbolo de lixo, símbolo de rascunho, uma estrelinha para VIP, ou seja, além das palavras rascunhos, enviados, palavras serem similar, eu tenho também as imagens. Porque se eu for colocar, por exemplo, para rascunho, eu colocar aqui uma estrelinha para rascunho, em vez de escrever rascunho, eu escrevo lá Scrum. Eu vou trazer totalmente dúvida, dificuldade. Então, quando você coloca aqui rascunho enviado, qualquer pessoa leiga consegue entender o que está acontecendo, tá? Então, isso é importantíssimo. Controle e liberdade. O sistema deve permitir que o usuário desfaça ações, ou seja, eu posso excluir, posso voltar da lixeira, trazer de volta, vai para o spam, eu consigo excluir ou trazer para o meu inbox.
Então temos, eu vou deletar a imagem do iPhone, eu consigo trazer de volta, ele vai para a lixeira, eu consigo trazer de volta, ou seja, o utilizador, o usuário, ele tem que ter controle e liberdade da toda a interface. Eu não posso simplesmente tirar o controle dele, porque senão vai ser uma péssima experiência para ele, tá? Consistência, eu trouxe aqui o exemplo de um design system, então toda a minha interface ela tem que ter uma consistência, ela não pode usar padrões diferentes do que são convencionais e que ser conhecidos. Eu tenho que seguir padrões conhecidos. Eu coloquei aqui um Toggle, né, ou Swift, tanto faz, ele segue um padrão de desenvolvimento que é similar a todo, seja Android ou iOS ou qual for, Windows. O Toggle normalmente eles são, como eu falei, né, os componentes eles têm que seguir um padrão, ele não pode ser muito diferente, tá? Tem que ter essa consistência e padronização. Prevenção de erros. Eu gosto muito do Google, porque escrever aqui UX design errado. O que é que o Google faz? Me traz aqui, ó, UX design de forma correta. Então, se você escrever uma palavra errada no Google, ele já te responde de forma correta. Isso é uma das heurísticas, tá? A prevenção de erro. Ou seja, o sistema deve ser projetado para minimizar a ocorrência. Faça um teste no chat GPT, escreva algo errado, escreva palavras erradas, ele vai te responder a sua pergunta de forma correta, mesmo você escrevendo errado, com erro de português ou erro de digitação, tá? Isso é uma das heurísticas, prevenção de erro. A sexta aqui seria reconhecimento em vez de lembrança. Então, quando vocês olham aqui, isso aqui é um drop-down, por exemplo, você já sabe que se eu clicar aqui, ele vai descer um seletor para mim. Ou seja, é igual aquele livro do Crook, né? Não me faça pensar. Você tem que entrar no site e saber o que você vai fazer, sem precisar pensar. Para que serve esse botão? Para onde é que eu vou? Não, você já tem que saber sem pensar. Uma interface com uma boa usabilidade, ela é dessa forma, tá? Flexibilidade e eficiência do uso. O sistema deve permitir que o usuário personalize a interface, use atalhos para tarefas comuns. Eu não coloquei aqui também por causa do nosso tempo, mas basicamente você usa atalhos. Quando você vai no Windows, você consegue colocar atalhos lá no seu desktop. Outros aplicativos, por exemplo, do iPhone, você consegue colocar atalhos na sua interface ou coisa e tal, tá? Estética, design minimalista, né? As coisas se convergem, não divergem, ou seja, eu tenho que trazer uma estética agradável e minimalista sem elementos desnecessários. O que for desnecessário, corta. Lembra do Hazel que eu falei? Da navalha de Ocon? Ó, corta tudo que for desnecessário. Não serve, manda embora. Reconhecimento de erros. O sistema deve fornecer feedback claro, ou seja, eu digitei aqui uma senha errada. Essa combinação de e-mail e palavra passe está incorreta. Ele está dizendo o seguinte, que o seu e-mail e sua senha está errada, tá? Alguns dizem que você tem que colocar aqui sua senha está errada, outros falam dados inválidos. Esse aqui eu gosto bastante, a combinação de e-mail e senha e palavra passe em Portugal, né? Está errada, tá? Então, tem pessoas que defendem dados inválidos, outros senha incorreta, outros combinação, tá? Aí é questão também de estudo, que não é o nosso caso aqui. Isso aí é já para os UX que estão lá naquele nível lá do Daniel Furtado. Vamos lá. E a última aqui seria ajuda e documentação. Então, todo site, sistema, ele tem que ter um feedback do que ele está fazendo. Por exemplo, quando você fizer uma ação, aparece lá uma pop-up, uma modal, um snake bar falando, deseja realmente excluir esse arquivo? Ou tem certeza que deseja fazer essa ação? Ou sai a notificação, dados inválidos, carregamento, houve falha no carregamento, ou seja, eu tenho que sempre dizer para o utilizador o que é que está acontecendo e ajudar ele como resolver aquela situação. Então, toda a sua jornada eu tenho que ter essa parte de fornecer a ele uma ajuda e documentação para que oriente ele nas informações, tá? Então, dentro disso, vou fazer um case aqui rápido, né, de como a gente melhorar a interface. Então, para melhorar a interface, eu preciso saber de algumas coisas, ou seja, quem é o meu público-alvo, né, do aplicativo, do software, da aplicação, e quais são as suas necessidades e expectativas. Eu preciso entender isso. Depois eu tenho que entender qual é o objetivo principal do aplicativo, quais são as principais tarefas que é feita. E como é que essa interface, né, do aplicativo facilita ou dificulta o uso da compreensão, da compreensão das funcionalidades, e o aplicativo, se ele possui uma estrutura de navegação clara, fácil de usar, e se os usuários conseguem navegar, ou seja, eu tenho que entender todo o contexto, lá, como vocês vão aprender no Bootcamp, né? Visão holística, entrevista com os stakeholders, interviews, entender os utilizadores, os usuários, né? Fazer pesquisa quantitativa, qualitativa, depois toda aquela parte, tá? Então, digamos que a gente
A gente fez uma pesquisa quantitativa para ter as partes quantitativas, dados do utilizador, do usuário, e depois fizemos uma entrevista coletando o feedback deles, tá? Então, digamos que eu tenho uma interface aqui, fictícia, tá? Então, a gente quer melhorar essa interface. Como é que a gente pode melhorar essa interface aqui, tá? Usando as heurísticas e a psicologia. Lembrando que aqui é fictício, nada é real, é só para fixar, memorizar o aprendizado de vocês. A gente pode, em outro momento, pegar algo real e melhorar. Eu não gosto muito de pegar interface de empresas e melhorar, eu acho meio tricky, né? Não que eu vou dar consultoria gratuita, mas não é muito meu perfil, não. Mas sim, já aconteceu de eu pegar muitas interfaces exatas, inclusive, é um dos meus trabalhos esse, pegar interface de aplicações, software e melhorar e dizer por que está ruim, né? Então, atualmente eu estou fazendo isso na administração pública de Portugal, estou remodelando toda a interface da administração pública de uma área específica, pegando muitas coisas e dizendo dentro dos requisitos funcionais e requisitos não funcionais, dentro de especificações técnicas, o que é que pode ser tirado, o que é que pode ser acrescentado, por que precisa ser melhorado, tá? Então, vamos lá. Lembrando que eu preciso entender, depois que eu entender isso tudo, eu preciso entrevistar os utilizadores para ouvir deles o que é que eles estão tendo dificuldade, para dentro daquela dificuldade eu melhorar. Só que tudo que eu fizer, eu não posso esquecer do quê? Dos requisitos funcionais, tá? E dos requisitos também não funcionais. Dos requisitos técnicos também, ou seja, eu preciso conversar com o Product Owner e com os analistas de requisito e entender o que é exigido que esse software tenha. Eu preciso conversar com o utilizador, saber qual a dor dele, e preciso conversar com o stakeholder. O que é que esse software tem que ter, né? Por quê? Porque existem lá o Project Manager, o Product Owner, já definiram alguns requisitos dentro daquele software que não pode deixar de ter. Então ele falou o seguinte: o usuário ele precisa realizar login através de e-mail e senha. Então, tá aqui, e-mail e senha ele faz, ok, requisito ok. O usuário deve acessar a política de privacidade bem como tirar dúvidas através de um botão de interface. Tá aqui, tirar dúvida, um botão em privacidade, ok. Requisito, eu não posso tirar, eu não posso usar a lei de Razor de cortar, não. É requisito, eu não posso tirar, ok. Caso o usuário não tenha acesso, ele poderá criar uma conta no app através de um botão de cadastro. Tá aqui, não tem acesso, sign up, ok. Requisito, eu não posso tirar. Deve ter imagem do usuário na interface do login. Tá aqui. Ou seja, eu consigo melhorar essa interface? Não, eu não consigo. Não consigo porque está de acordo com toda a especificação técnica. Alex, mas o que é que o X faz então? Então vamos lá, vamos tentar melhorar, né? Vamos fazer mágica desse negócio aqui. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vamos entrevistar os utilizadores. Então, entrevistei ele e vai falar: ó, tá difícil de clicar nos botões, me confundo com sign-in, com sign-up, não lembro a senha e não sei como recorrer à senha. Não vejo a senha que eu digito, ou seja, eu não sei se ela está certa ou está errada. Então, estou digitando lá, está dando erro. E acho que tem muita informação. Acho que tem muita informação. Quando eu digito a senha, não sei se está certo ou está errado. Eu não lembro a senha, não sei como é que eu vou resolver. Que trabalho, rapaz, a gente agora tem que resolver. Está tudo dentro dos requisitos e o utilizador lá, o usuário, está com um monte de desejo para eu resolver que não tem cabimento, né? Mas vamos fazer o trabalho nosso de UX, que é resolver o problema do usuário. Então, qual o primeiro problema? Difícil de clicar nos botões. Então, a primeira coisa que a gente viu foi o seguinte: seguindo a lei de Fitts, os alvos eles devem ser colocados em áreas de interface que permitam que seja facilmente clicado. Lembre onde é que eles estavam aqui? Estão muito cá abaixo. Se vocês usarem, por exemplo, um mapa de calor, por exemplo, temos Track Air, né? Entre outros. Você pode um heatmap, por exemplo, do que é o Hotjar, você consegue ver onde é que é fácil clicar. Então, o nosso dedo ele não consegue clicar em interface que está aqui embaixo. Normalmente é o meio. Coisa que aqui em cima, aqui embaixo, tem uma certa dificuldade. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, é subir esse botão um pouco, né? Subir um pouco esses botões para facilitar o clique do utilizador. Ok, matamos um problema. Vamos para o segundo problema. Me confundo com sign-in e sign-up. Realmente é sign-in, é login, sign-up, é registre-se, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos usar o lei aqui de correspondência entre o sistema e o mundo real. Vamos escrever login e vamos colocar aqui registre-se. Tiramos o sign-up, colocamos registro, colocamos login, podemos colocar entrar, tá? Podemos colocar aceder, tá? Então, vamos melhorar essa interface. Qual foi? Matamos esse problema. Vamos para o segundo. Não lembro a senha, nem sei como recorrer. Pronto, coloca o botão aqui, esqueci minha senha. Aproveita aqui e coloca também o botão lembrar-me, né? Ou seja, ele precisa de reconhecimento. Sugere que é mais fácil o usuário reconheça uma opção
do que lembrar dela. Então, vou colocar aqui para não ficar me lembrando, porque eu não tenho que lembrar de nada. É uma das heurísticas de UX, tá? Outra coisa, caso não lembre a senha, pode recuperá-lo ao controle e liberdade do sistema. Esqueceu a senha, clica aqui e você vai... Ou seja, já estamos matando os problemas aqui. Matamos 3, agora tem mais 2 aqui para resolver. Não vejo a senha que digito. Isso aqui tá fácil, gente. É só colocar aqui esse símbolozinho, visibilidade status dos sistemas, tá? Controle e liberdade. Se eu clicar aqui, a senha vai aparecer. Se eu desclicar aqui, a senha esconde. Resolvi. E agora vou matar o último problema. Acho que tem muita informação. Realmente tem muita informação. Como é que eu melhoro isso aqui? Eu não posso tirar essas informações aqui porque está tudo no meu requisito lá funcional que o PO pediu. Como é que eu vou resolver? O que é que eu posso tirar aqui? Eu posso tirar esses layouts aqui que está bagunçando tudo e esses botões aqui eu posso usar conceitos de usabilidade da parte de UI sem fugir da realidade. O que é que eu vou fazer? Simplesmente eu coloco o botão aqui, dúvidas, privacidade, e tiro aquilo que é desnecessário. Tá? Olha como ficou. E lembrando que eu padronizei o texto, porque os textos estavam com fontes totalmente diferentes, eu coloquei fontes iguais, alinhei a grid. Se vocês olharem aqui, ó, o design clean, minimalista, aplicando lei de efeito estética, o Ocorrezo, já cortei o que não interessa, né? Esse design aqui não interessa, design bonitinho. A questão também de cores aqui, para a questão de aspecto de autismo, de daltonismo, entre outras. Então, tirei aqui, eliminei o que não é necessário e deixei a minha interface linda e maravilhosa. Ou seja, por mais que a gente ache que não dá para melhorar a interface, isso aqui é só um login, tá? Imagine toda a jornada de um software. Isso aqui é só um login. Imagine toda a jornada de software. Então, o trabalho de UX realmente é um trabalho assim espetacular, traz um diferencial muito grande para a empresa. Isso aqui é só um pouquinho do que vocês vão ver no nosso bootcamp, tá? É um bootcamp muito completo, muito bom. Para quem é da área de UX, você vai relembrar conceitos. Quem já é sênior, né, vai relembrar conceitos. Para quem é júnior, pleno, vai conseguir aprender algumas coisas, assimilar algumas coisas que ainda não tem o conhecimento. E para quem não é da área, realmente vai conhecer uma área nova, vai poder ter uma oportunidade de conhecer, entrar no mercado e quem sabe aí fazer uma migração de carreira. Tá? Lembrando que o nosso curso a gente não promete emprego para ninguém, apesar que a IT Recruta é uma empresa que recruta para Portugal. A gente recruta muito o UX Júnior, eu indico, para quem me segue no LinkedIn aí, eu sempre estou indicando pessoas. Ano passado eu trouxe 50 pessoas para Portugal, tá? Não cobro nada por isso, a única coisa que eu cobro é um cafezinho em Lisboa para comemorar. Das 50 pessoas eu bebi 37 cafés. Esse ano não vou dizer quantas pessoas já trouxe para Portugal, só no final do ano que eu vou dizer. Mas assim, fico muito feliz porque realmente a comunidade é bem ativa. Muitas pessoas aí têm entrado em contato comigo, temos trocado muita experiência. E temos ajudado muito a comunidade. Queria agradecer aí, Rosane, aí, a IT Recruta, que é uma empresa aí que junto com a RP1, está proporcionando alguma oportunidade para diversas pessoas entrar no mercado de trabalho e também aprimorar o seu conhecimento na área de tecnologia. Tá? Alex, super obrigada. Assim, foi engraçado que conforme você ia falando, eu ia pensando em coisas que eu já vi em sites, e era muito engraçado, porque você acaba tendo leis para isso. Então, eu reitero o que eu falei no início, como a experiência do cliente, né, o CX, o Customer Experience, ele realmente é tudo, porque hoje a gente tem tantas opções que se você não tiver uma jornada interessante, ao final você muda. E é isso, assim, a lei que eu mais gostei foi a lei de Hicks. E aí eu me senti muito bem com a lei de Hicks. Tem que agradecer a Hicks, porque anos atrás, muitos anos, eu entrei numa sorveteria, eu sempre conto essa história, eu entrei numa sorveteria em Roma, na Itália, e tinham 95 sabores de sorvete. E eu não consegui escolher o meu sabor. Depois de um tempo dentro da sorveteria, eu fui embora. Então, se ela soubesse, se ela tivesse um XWI para ajudá-la e soubesse da lei de Hicks, eles não teriam colocado 95 sabores de sorvete na sorveteria e teria ganho mais um cliente. Então, assim, parabéns, super obrigada, assim, como sempre. Pessoal, para quem não nos segue, a gente sempre está publicando conteúdos legais, como o do Alex agora.
além do curso aí de UX Week que vamos iniciar. Na terça-feira da semana que vem, a gente convidou a Mirella Ciani, que é uma alta executiva do Ipiranga, depois de 20 anos na Vale, foi para o Ipiranga, e a Mirella tem postado os 5 passos que ela fez para escolher uma nova empresa e conseguir entrar, que foi o caso de sair da Vale e ir para o Ipiranga. Então, na terça que vem, a gente vai conversar com a Mirella para ajudar as pessoas que estão aí querendo mudar de emprego ou, infelizmente, perderam o emprego aí nesses layoffs loucos que temos tido. Então, se vocês quiserem participar conosco, será um prazer. E aí, Alex, você vai ter tempo para perguntas? Tem perguntas aí? Eu vou abrir aí uns 5 minutinhos aí para a pergunta, porque nosso tempo já passou, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Pode perguntar aqui no chat que eu respondo. A Mônica falou que bênção. O Renner falou que foi excelente, parabéns pela iniciativa. A Akira, obrigado pela iniciativa, parabéns. Alguma pergunta, pessoal? Bem, acho que não temos pergunta, não. Eu queria agradecer vocês, né? Queria, reiterando o que a Rosane falou, segue a RP1 Academy, segue a IT Recruta, tá? A RP1 Academy sempre está divulgando cursos aí, bootcamps, pagos e não pagos, tá? A IT Recruta sempre está divulgando vagas em Portugal e no Brasil e no exterior também, né? Vagas na Bélgica, nos Estados Unidos, na Espanha. Se conecta comigo também no LinkedIn, para quem não me segue, Alex Seres, a Rosane Marques também, tá? Segue a gente. O Renner fez uma pergunta: como está o mercado para a participação da psicologia nessa área? Renner, o X é psicologia pura, entendeu? Então, um psicólogo, ele pode tanto ir para uma área de tech recruta, recrutar profissionais de TI, quanto ele pode ser um UX. Tá? Ele estudando técnicas de UX e um pouquinho da parte de UI, você pode ser um UX Research, tá? Um pesquisador de UX. Mas se você quiser aprofundar na parte de UI, você pode ser um UX UI, tá? Mas é super bem-vindo um psicólogo. Inclusive eu tenho formação em engenharia de software e administração de empresa, tenho 2 formações, mas eu estudo muita coisa de psicologia, tá? Principalmente que a gente precisa entrar na cabeça das pessoas para entender o que elas precisam. A Railane perguntou: o que esperam do UX UI Júnior? Tá? O UX UI Júnior espera-se conhecimentos básicos para ele tocar um desenvolvimento. Tá? Um sênior, ele vai dizer para a empresa o que é que ele vai fazer. Quando a empresa contrata um sênior, o sênior vai falar para a empresa o seguinte: eu vou fazer isso, vou usar tal design system, vou usar tal tipo de metodologia, vou utilizar tal tipo de desenvolvimento. Um júnior não. Um júnior vai perguntar o que é que eu faço, como é que eu faço. Mais ou menos assim, falando a grosso modo, tá? Agora sim, ele tem que ter conhecimento básico de design system, conhecimento básico de UI, tem que ter um conhecimento um pouquinho avançado da parte de UX, tá? Então, é importante. O Felipe foi bastante informativo, já anotei aqui para usar no desenvolvimento de um app mobile. Perfeito, Felipe. É assim mesmo, tá? Lembrando que o UX, ele é uma parte só do universo de um desenvolvimento, tá? Então, desenvolvimento, quem tiver no Bootcamp vai entender que eu preciso ter a parte de UX, que é a parte inicial de um projeto para criar um MVP, um POC. Depois que eu desenvolver toda a interface, eu venho para o desenvolvimento, colocando os códigos, front-end, toda a regra de negócio com back-end, todo o DevOps, que é toda a estrutura, para partir dali virar um produto e entregar para o cliente, tá? Seja o desenvolvimento agile, né, utilizando o módulo Scrum de forma incremental e incremental, tá? Incremental é que ciclos que se repetem, né? Então, é assim. O José Araújo, só tenho de que agradecer, muito bom. Raiane, obrigado. Mônica, foi muito bom. Acho que não temos mais perguntas, então eu estou encerrando aqui a nossa live. E para quem não se inscreveu também no Bootcamp, vai lá no nosso link lá do site do site www.rp1academy.pt ou vai no LinkedIn da IT Recruta, ou vai no LinkedIn da RP1 Academy, tá lá o link da inscrição. Se inscreve no nosso Bootcamp, tá? São 8 encontros, muito bom. Você pode baixar a ementa se quiser também do nosso curso. Se inscreve lá. Ó, Mônica, ó, espero um café para você em Portugal. Tô esperando, vou cobrar, vou printar aqui e vou cobrar depois, tá? A Roberta Vanusa, trabalhando com projetos digitais, incrementa ou complica a transição?
tudo é válido, viu, Roberta? O seu background, ele nunca é rejeitado, tá? Então, por exemplo, se você é um profissional de direito, você pode trabalhar como DPO, Data Protect Officer, você pode ser um legal design, se é um psicólogo, pode ser um tech recruiter, pode ser um UX research. Ah, eu sou formado em letras, o que é que tem a ver? Tem sim, você pode ser um UX writer, trabalhar com conteúdos para blogs, chatbots, entre outros. Ah, eu sou formado, por exemplo, em qualidade, você pode ser, por exemplo, um QA, né? Que é Quality Assurance Engineer, trabalhar com qualidade, teste de software. Se eu sou formado em administração, você pode ser um Product Owner, um Scrum Master, um Project Manager. Aí eu sou formado em, sei lá, em matemática. Você pode ser um Data Science, economia, um Big Data, um Data Engineer, ou seja, seu background nunca vai ser rejeitado, pelo contrário, vai ser aproveitado. Segue as dicas aí de Lilian, tá? Da IT Recruta, ela sempre tá dando dicas aí, tá? De como elaborar o currículo, como aproveitar seu background. Segue a Lilian, tá? Da IT Recruta, ela sempre tá dando dica aí, tá? O Mudim aí, meu amigo Mudim, Marcelo Mudim, parabéns pelo conteúdo. A Bárbara, quando é o próximo encontro? Eu não sei, Bárbara. O próximo encontro de UX vai ser no nosso bootcamp que começa terça, quarta-feira, dia 21, né? Mas live de UX eu não sei quando é que estaremos de novo, não, tá? Não tenho ideia, não. Vai demorar um pouquinho. Mas vamos ter outras lives. Como a Rosane falou, vamos ter uma live aí de como migrar sua carreira com a. Esqueci o nome dela, que é da Head da. Mirella Ciani. Ciane, que é a Head da Ipiranga. Como é que ela saiu da transição da Vale para Ipiranga? Muito bom, tá? E tá bom, Alex, mais uma vez. Para finalizar obrigada. Aqui, agradecer também a todos aí. Um forte abraço, muito obrigada, boa noite. Pessoal. Obrigada, boa noite, até a próxima. Tchau.